Bom dia, gente. Gente, antes da gente começar, é só para eu tirar uma dúvida minha aqui mesmo que eu posso estar confundindo. Na semana passada, a gente falou sobre o contrato social para hobbies, não foi isso? A gente chegou a fazer algum exercício? Não, né? A gente só falou do conteúdo. Sinalizem para mim, por favor, aí no chat, quem lembrar. E se a gente começou a fazer os exercícios, a gente fez até os 5 no máximo, não foi isso? Então, vamos lá, olha só. Na semana que vem, a gente vai começar, e vai começar não, né? A gente vai continuar falando, né, sobre essa ideia do contrato social, né? Que a gente começou a trabalhar na aula passada, né? E sendo que a gente vai falar de outros teóricos do contrato social. Então, a gente começou falando de hobbies, né? E aí a gente vai falar sobre o Locke e o Rousseau, tá bom, gente? Então, vamos lá, né? E aí eu lembro que a gente começou fazendo esses exercícios sim, porque eu estou lembrando aqui da primeira questão, né? Então, a gente fez até a 5 ou a 4, né? Vamos ver aqui até qual a gente fez. A gente vai prosseguir, tá? A gente faz agora a parte da 5, a parte da 6. E aí, na semana que vem, a gente continua falando sobre os teóricos do contrato social. Então, vamos lá, gente. Olha só. A partir da 6, né? Vamos lá, a partir da questão número 6. Ela fala o seguinte aqui para a gente. Deixa eu anotar só aqui. Parte da 6 ela fala aqui o seguinte para a gente. O que Hobbes quer dizer falando de guerra, todos contra todos, é que sempre onde existiram as condições que caracterizam o estado de natureza, este é um estado de guerra de todos os que nele se encontram, né? Então vamos lá retomando o que a gente trabalhou na nossa aula de contrato social, né? Então as teorias do contrato social, gente, só para a gente relembrar isso, são aquelas teorias na qual elas surgiram, né, na qual ela surgiu, né, no caso, quando houve a construção do absolutismo monárquico, né, e que era necessário legitimar a figura, né, o poder, né, da figura do rei que passa a existir a partir de então. Antigamente o poder era descentralizado e agora o poder passou a ser centralizado. Então era necessário legitimar essa, né, teoria, né, essa característica, né, da nova política daquele período ali. E aí, gente, como eu coloquei para vocês já na aula, né, explicativa, né, na qual surge a figura do Hobbes. O Hobbes ele vai ter como função, vai ter como missão legitimar a figura, né, do monarca absolutista. Por isso ele vai construir dentro da teoria dele aquela ideia de um estado de natureza. Então sempre vai ocorrer uma discussão acerca do estado de natureza do homem. Qual é o estado de natureza do homem? Eu lembro que eu falei com vocês na aula, né, que geralmente se coloca que o estado de natureza do homem é bom.
E por que se coloca que o estado de natureza do homem é bom? Porque se absorve, né, uma ideia, um pensamento religioso de que o homem é a cópia, né, de Deus. Se é a cópia de Deus, consequentemente, a natureza humana é boa, né? Então, coloca-se justamente essa questão. O Hobbes, ele quebra esse paradigma e ele vai na contramão, na qual ele vai colocar que o estado de natureza do homem, ele sempre vai ser um estado voltado para a violência, né? Eu lembro que na aula eu fiz até associação com vocês sobre aquela questão, né, de violência e segurança pública, que não é possível você exterminar com a violência, mas é possível você reduzir a violência, porque a violência ela faz parte da natureza humana, né? Então, assim, naturalmente, sempre existirá violência, e a gente não vai conseguir terminar com isso. O que a gente consegue fazer é reduzir. E aí, né, pensando nessa perspectiva também, né, a gente pode pensar justamente essa teoria do Hobbes, né? O Hobbes ele fala a natureza humana, né, como está ali, é de uma guerra de todos contra todos, né? Ou seja, a natureza humana ela é violenta e ponto, né? Consequentemente, o que tem que se fazer para reduzir essa questão? Aí é justamente nesse ponto, né, que o Hobbes ele vai fazer as discussões em relação à teoria dele, tá? E quando ele vai fazer essas discussões, né, ele vai, né, falar que para resolver essas questões, que para resolver esses problemas é necessário, né, a construção de um Estado, onde esse Estado, né, vai ser a ideia do Leviatã que ele vai trabalhar, onde os considerados cidadãos, onde os homens eles vão abolir daquela liberdade ilimitada que eles tinham, para, a partir desse momento, ter uma liberdade um pouco mais controlada, porém, eles conseguirem viver em paz. Tá? Então, é justamente isso que o Hobbes ele vai começar a trabalhar, na qual ele vai colocar para a gente. Consequentemente, com base na teoria do Hobbes e no texto abaixo, como a questão está pedindo para a gente, marque a alternativa correta. E aí a gente vai lá ler as alternativas. A. O estado de natureza e o estado de guerra estão relacionados apenas a alguns homens. Não. Nem a teoria está falando isso e nem o próprio Bobbio está colocando isso sobre o Hobbes. Ele está falando que é a guerra de todos contra todos. Então, a opção A ela está anulada por conta disso. Vamos lá para B. A B fala o seguinte: Hobbes caracteriza a guerra de todos contra todos como algo que pode sempre existir. Essa aí está interessante, vamos pular. A C. A guerra de todos contra todos independe de condições para existir, né? Repara, essa não pode ser, porque o texto vem e fala aqui para a gente, ó, que sempre onde existirem as condições que caracterizam o estado de natureza. Então, essa guerra de todos contra todos só vai existir onde tem as condições que caracterizam o estado de natureza, tá? Então, não independe de condições. A C está errada por conta disso. Vamos lá para a D. O estado de natureza caracteriza-se pela ausência de guerra. Muito pelo contrário, né? Ali o texto está colocando totalmente diferente disso aí. Vamos agora para E. O estado de natureza e o estado de guerra não encontram relações entre as sociedades. Também a opção não tá, a questão, perdão, o texto não está falando nada disso. Consequentemente, também não pode ser a E. Logo, a nossa resposta vai ser a opção B, beleza? Hobbes caracteriza a guerra de todos contra todos como algo que pode sempre existir. E aí, algo que pode sempre existir? Sim, desde que haja, né, condições para a existência de um estado de natureza. Logo, se não há um estado de natureza vigente dentro da sociedade, consequentemente,
a guerra de todos contra todos, ela pode até existir, porém, em uma menor proporção. Tá? Então, assim, o que o Hobbes está querendo colocar é que existe um governo, existe um Estado, vai acabar a guerra de todos contra todos? Não, não é isso. Porém, a possibilidade e a capacidade de existência dessa guerra de todos contra todos vai ser muito menor em um Estado efetivamente construído do que no Estado da natureza em si. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa questão, gente? Podemos passar para a próxima? Vamos lá, então. A 7. A 7 fala o seguinte, para Hobbes, o poder soberano que resida no homem, como numa monarquia, quer numa assembleia, como nos estados populares e aristocráticos, é o maior que é possível imaginar que os homens possam criar. E embora seja possível imaginar muitas mais consequências de um poder tão ilimitado, apesar disso, as consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos os homens com os seus vizinhos, são muito piores. Então, esse texto aí é do próprio Hobbes, né? E aí o Hobbes ele está falando o seguinte, existe um poder soberano que está residindo no homem, né? Através de uma monarquia, uma assembleia, né? Nos estados populares, nos aristocráticos, por aí, porque o que quer que seja, né? Por mais que esses poderes eles possam ser ilimitados, as consequências negativas desses poderes vão ser muito menores do que a da não existência deles. Logo, vamos lá ver o que a questão está querendo colocar. Com base na citação e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Hobbes, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A A fala o seguinte, os estados populares se equiparam ao estado natural, pois neles reinam as confusões das assembleias. Não, o Hobbes em nenhum momento no texto fala isso. Tá? Ele deixa claro que é melhor que tenha um poder popular, né, que ilimitado ou não, que isso não se compara a um estado de natureza. Logo, a A não vai poder ser. Vamos lá para B. Nos estados aristocráticos, o poder é limitado devido à ausência de um monarca. Tá? Também não está colocando isso no texto. Em nenhum momento ele vem falar isso para a gente. Vamos lá para C. O poder soberano traz mais consequências, justificando-se assim a resistência dos súditos. Essa é uma discussão, né, que até existe dentro dessas teorias do contrato social. Porém, né, o foco aqui na questão e no trecho que é colocado, não se coloca isso em nenhum momento. Né? Existe uma discussão muito forte dentro das teorias do contrato social de que, logo, se é um contrato social, esse contrato social está sendo feito entre povo e governante. Né? Logicamente, né, existe uma relação de direitos e deveres entre ambas as partes. Tá? Porém, aqui o texto ele não está trabalhando com isso. Tá? Logo, qual aqui? A C também não pode ser. Vamos lá para D. Tá? A D fala o seguinte, as vantagens do Estado Civil são expressivamente superiores às imagináveis vantagens de um Estado de natureza. Tá? Então, o que ele está colocando aqui para a gente? Que entre os prós e os contras, as vantagens, os prós de um Estado civil, mesmo que, e aí lembrando que o texto coloca isso, mesmo que tenha um poder tido como soberano, as vantagens elas serão maiores do que as inimagináveis em um estado de natureza. Tá? Então, essa opção aí pode ser a nossa opção correta. Tá? Vamos lá agora para E.
Aí vem e fala o seguinte: as consequências do poder soberano são indesejáveis, pois é possível a sociabilidade sem Estado. O Hobbes, ele vai totalmente contrário, né? Então, assim, esse pensamento do Hobbes, ele vai totalmente contrário a essa ideia. Ele fala que não é possível existir sociabilidade, né, sem a figura do Estado, né? Obviamente, né, essa é uma ideia que mais à frente vai ser contestada por muitos pensadores, né, por muitos teóricos, por muitos filósofos, na qual eles, inclusive, vão defender o fim do Estado, né, da figura de Estado. E vão falar que é super, hiper possível, né, existir sociabilidade sem a figura do Estado, né? Eles vão tentar abolir o Estado. Então, assim, mas são pensadores que vão ser lá do século XIX, né? Então, assim, né, para o Hobbes, isso não existe. Tá? Para o Hobbes, nunca vai existir sociabilidade sem a figura do Estado. Logo, a gente anulando todas essas, a opção correta para a gente vai ser a letra D. As vantagens do Estado Civil são expressivamente superiores às inimagináveis vantagens de um Estado de natureza. Beleza? Resposta correta dessa aí é D. Ficou alguma dúvida em relação à questão número 7, gente? Podemos passar para a 9. E por que eu digo passar para a 9? Porque agora que eu vi aqui, gente, que eu peço desculpa, que a 7 e a 8 elas são iguais, né? Então, eu mandei questões iguais para vocês. Na hora eu não reparei isso. Ainda uma embaixo da outra, né? Pelo amor de Deus. Enfim, tá? Ficou alguma dúvida em relação a essa 7 e a 8, obviamente? Não, né? Então, vamos lá. Passar agora para a 9. A 9 fala o seguinte, gente. Dado que todo súdito é, por instituição, autor de todos os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que este faça pode ser considerado injúria para qualquer de seus súditos e que nenhum deles pode acusá-lo de injustiça. E aí, mais uma vez, né, o texto é do Hobbes, né? E aí vai falar o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre o contratualismo de Hobbes, é correto afirmar a. O soberano tem deveres contratuais com seus súditos? Existe uma relação contratual, né? Porém, a gente já vai discutir essa opção aí melhor. B. O poder político tem como principal objetivo garantir a liberdade dos indivíduos? C. Antes da instituição do poder soberano, os homens viviam em paz? Essa aí a gente já pode anular, que é a mais errada. Para o Hobbes, não existe isso, né? De paz antes, né, do poder soberano. Então, a C já está anulada dessa 9 aí. Vamos lá para D. O poder soberano não deve obediência às leis da natureza, né? Essa aí também, em nenhum momento o texto está falando sobre isso, né? E assim, existe uma questão muito forte em relação àquelas questões religiosas. Então, vamos anular essa D também. E aí, vamos agora para a E. A E vem e fala o seguinte, ó: acusar o soberano de injustiça seria como acusar a si mesmo de injustiça. Vamos voltar aqui para o texto rapidinho? E aí o texto vem e fala aqui para a gente, ó: dado que todo súdito é, por instituição, autor de todos os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que este faça possa ser considerado injúria com qualquer um de seus súditos e que nenhum deles pode acusá-la de injustiça. Ou seja, o texto está colocando para a gente que qualquer ato ou decisão por parte do soberano, por parte do rei, tem como coautoria, tem como autor também, coautor nessa questão, o súdito.
Então, todos os súditos são responsáveis por qualquer um dos atos do seu soberano, por qualquer um dos atos do seu rei, do seu monarca. Consequentemente, a partir do momento em que você fala que qualquer ato do seu soberano é injusto, é ilegal, qualquer algo do tipo, a partir de qualquer crítica que você faça a um ato de um soberano, você vai estar colocando que você também faz parte disso. Então, você também é um autor de injustiça. Consequentemente, baseado no que o texto está colocando, tá? A resposta correta nessa aí pra gente vai ser a E, tá? Na qual ele vai falar que acusar o soberano de injustiça seria como acusar a si mesmo de injustiça. Então, essa opção aí, ela está colocando de acordo com os conhecimentos, obviamente, mas também de acordo com o que o texto está colocando. E aí, baseado nisso, né, a gente pode ir, né, e ver aqui a A e a B. Né? Isso. A A e a B fala o seguinte, ó, o soberano tem deveres contratuais com seus súditos. Sim, o soberano tem deveres contratuais com seus súditos, perdão. E aí, dentro desses deveres contratuais com seus súditos, a gente pensa que é a B, na qual, né, o poder político ele vai ter como um dos objetivos, obviamente, né, garantir a liberdade dos indivíduos. Porém, lembrando sempre, essa garantia de liberdade desses indivíduos vai ser uma garantia pautada, vai ser uma garantia baseada, tá, nessa questão, né, de uma limitação para manter a paz, para manter a sociedade em tranquilidade. Tá? Então, assim, a A e a B, ela tem fundamento? Ela tem uma base de razão, essas duas opções? Tem. No entanto, isso tem a ver com o que o texto está colocando? Não. Tá? Então, assim, a A e a B tem fundamento. Porém, não tem a ver com o que o texto está colocando. Tá? Então, assim, elas não estão de todo errado. Elas estão elas estão erradas, perdão, tá? Para o que a questão está trabalhando, para o que o texto está trabalhando. Mas essa base de pensamento, essa fundamentação teórica, ela vai existir também dentro dessa teoria. Tranquilo? Tá? Ficou alguma dúvida aqui em relação a 9? Senão, a gente vai passar, tá bom? Vamos lá, então, para 10. A 10 fala o seguinte: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora vezes se encontre um homem manifestadamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Então, repara, esse textinho aí é do Hobbes também, né? Talvez lendo assim rapidamente, né, esse trecho é confuso, né? Porque assim, ele faz um malabarismozinho para explicar o que ele quer explicar, né? E aí, né, o que a questão está falando é o seguinte, olha só, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, né, e aí aquele resumão que a gente já falou em alguma das nossas aulas, no que de fato se quer colocar aí, né? Quando, antes da instituição da sociedade civil, de um Estado, da figura de um Estado, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que isso acontecia? Eles entravam em conflito. A opção correta nessa aí vai ser a A. Lembra que eu falei que todos no estado de natureza teriam os mesmos direitos de querer essa caneta aqui. Consequentemente, né, quando eles queriam essa caneta, isso poderia gerar uma série de problemáticas. Né? Então, é justamente isso que eu falei com vocês na aula passada. Para tentar resolver os problemas em relação a toda essa questão, era necessária a construção da existência de um Estado. Então, era justamente isso que buscava se fazer naquele momento ali, para tentar reduzir ao máximo possível a existência de conflitos. Tá?
E aí vamos ver aqui por que não pode ser AB. Recorriam aos clérigos. O texto em nenhum momento está falando isso. Em nenhum momento a gente falou isso também. C. Consultavam os anciãos. Nada a ver também. D. Apelavam os governantes. Essa aqui é um absurdo. Por quê? Antes da sociedade civil, não existia a figura dos governantes. Consequentemente, essa aqui jamais poderia ser marcada. Tá? E vamos lá para E. Exerciam a solidariedade. Essa ideia de exerciam a solidariedade, ela vai ser trabalhada por outros autores, tá? Não pelo Hobbes, tá? Então, em nenhum momento o Hobbes ele vai trabalhar com essa ideia para a gente. Até aqui, gente, conseguimos fechar, né, a lista da semana passada, né? Tá tranquilo até aqui? Foi? Deu para entender legal? Tá, beleza. E aí, olha só. Aqui, essa semana eu mandei para vocês outra lista de exercício, né? Essa lista de exercício, não sei quem já teve acesso a ela, tá? Vocês podem observar que ela já vem trabalhando com conteúdo, né, que a gente ainda não viu, né? Que a gente vai ver, né, na semana que vem. Porém, eu vou pegar aqui para vocês, só um momento que eu vou projetar aí para vocês. Vamos ver aqui, acho que é essa aqui. Para a gente fazer, né, um ou dois exercícios no máximo, só para a gente já ver o que a gente vai falar na semana que vem. Vocês estão conseguindo ver essa nova lista de exercícios aí? Reparem se a data aí está 1 de junho. Tá aí certinho já? Beleza, então vamos lá. A gente vai fazer só a primeira questão aqui, na qual essa questão ela já vai mostrar uma diferença do pensamento do John Locke, tá? Em relação ao pensamento do Hobbes, por exemplo. Tá? Então vamos lá. A1 fala o seguinte aqui para a gente. O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Espera aí que eu saio aqui para mim, gente. Espera aí. Foi. O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Nisto, temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Muito embora certas pessoas os tenham confundido. Eles estão tão distantes um do outro, tá? E aí, esse texto é do John Locke, segundo o Tratado sobre o Governo. Leia o texto acima e assinale a alternativa correta. E aí vem, e a A fala o seguinte para a gente. Para Locke, o estado de natureza é um estado de destruição e inimizade. Enfim, uma guerra de todos os homens contra todos os homens. Esse é o pensamento do Locke. Ah, mas a gente não viu Locke. Beleza, a gente não viu. Mas quem é que estava falando isso para a gente até agora ali? Né? O Hobbes. O Hobbes que fala isso para a gente. Tá? Então, para o Locke, esse não é o pensamento dele. Tranquilo? Logo, a A não pode ser a nossa opção correta. Tá? A B fala o seguinte, segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. Vamos olhar aqui o texto de novo. Ele fala o seguinte, o estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. Nisto, temos a clara diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra. Muito embora certas pessoas tenham confundido. Eles estão tão distantes um do outro, né? E aí prossegue o texto. Logo, ele já deixa a diferença aqui. O estado de guerra é o momento onde está se diferindo do estado de natureza. Então, são coisas diferentes, tá? Logo,
a B aí também não pode ser para o Locke. Vamos lá para a C. A C fala o seguinte, ó, segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de natureza do estado de guerra, perdão, do estado de natureza. Essa aí parece ser interessante para a gente. Vamos olhar aqui a D agora. Uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estados de natureza exatamente com o mesmo significado. Não, essa não pode ser por conta daquilo que eu falei. O Locke, ele não vê o estado de natureza como o estado de guerra de todos contra todos. Logo, a D não pode ser para a gente. Vamos olhar aqui a E. Segundo Locke, o estado de natureza é pacífico e o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, tá? Então, ele também não vai trabalhar com essa ideia para a gente. Outros autores, né? Rousseau, por exemplo, ele vai trabalhar com essa ideia, tá? E aí, o que a gente vai observar, então? Que a opção correta para a gente aqui, nessa questão, vai ser a C, tá? Segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de guerra do estado de natureza, tá? Então, o trecho acima, ele está trabalhando com essa ideia, tá? Então, assim, o que ele está querendo colocar é que não pode se confundir a figura, a existência de um estado de guerra com o estado de natureza. São coisas distintas, tá? Ele, de certa forma, é uma espécie de crítica que ele está fazendo, né, à teoria, ao pensamento que o Hobbes ele trabalha mais lá atrás, né, no tempo cronológico, obviamente. Tá? Então, ele está fazendo uma crítica, tá, ao pensamento do Hobbes. Ele está passando uma outra visão, uma nova imagem em relação ao estado de natureza que a gente vai trabalhar na próxima aula também. Fiquem tranquilos enquanto é isso. Agora, vamos aqui partir para 2, para a gente começar a fechar aqui a nossa aula rapidinho. A 2 fala o seguinte, gente, olha lá. O filósofo inglês John Locke construiu uma teoria político-social da propriedade que é, até hoje, uma das referências principais sobre o tema. Afirma ele, a natureza fixou bem a medida da propriedade pela extensão do trabalho do homem e conveniências da vida. Nenhum trabalho do homem podia tudo dominar ou de tudo apropriar-se. Assim, o trabalho, no começo das sociedades humanas, proporcionou o direito à propriedade sempre que qualquer pessoa achou conveniente empregá-lo sobre o que era comum, tá? Em consonância com essa concepção de propriedade do filósofo, é correto afirmar que, e aí na próxima aula a gente vai ver em relação, né, a isso que o Locke trabalha, né, que a figura do Estado, a existência do Estado para o Locke como um todo, tem como uma de suas missões garantir os direitos naturais do homem, né? Ou seja, o Estado ele vai ter como função, uma de suas funções, garantir, né, que os cidadãos, né, que os homens usufruam dos direitos naturais. Entre esses direitos naturais está a ideia da propriedade privada, tá? A ideia da propriedade. Então, mais ou menos nesse texto, né, nesse trechinho, a gente pode ler algo relacionado a isso aí. Dito isto, né, vamos ver aqui o que as opções falam para a gente. Em consonância com essa concepção de propriedade do filósofo, é correto afirmar que, aí vem a A, o direito à propriedade não é fruto do trabalho. Olha lá o que o texto está colocando. Assim, o trabalho, no começo das sociedades, proporcionou o direito à propriedade. Logo, né, só por conta dessa partezinha aí, a A não pode ser a nossa opção correta. Então, a A está incorreta. Vamos lá agora aqui partir para B.
O direito à propriedade é fundado naquele que primeiro se apossou do bem, terra, animais, etc. É interessante, pode ser essa daí. Vamos para C, antes de definir se é B mesmo. A C fala, o fato de os recursos naturais serem comuns a todos os homens gera um impedimento à propriedade individual, privada. Né? Vamos lá ver o que o texto fala de novo. Né? Ele fala, ó, assim o trabalho no começo das sociedades humanas proporcionou o direito à propriedade sempre que qualquer pessoa achou conveniente empregá-lo sobre o que era comum. Então, em nenhum momento, né, ele está falando isso. Ele está falando, relacionando a ideia de o homem que começou a trabalhar primeiro, vamos dizer assim, né, ou teve essa possibilidade de ação. Né? Então, não pode ser, né, a C por conta disso também. Vamos aqui para D rapidinho. A D vem e fala, o trabalho coletiviza o que era propriedade individual, pois agrega algo comum ao bem. Pelo contrário, ele não está colocando isso ali. Tá? Ele não está falando nada de coletivização, nada. Essa ideia de coletivização vai ser uma ideia que já vai ser mais tratada a partir do Rousseau, né? Vai ser mais tratada a partir do Rousseau, e mais à frente ainda, né, quando a gente vai lá para o século XIX e fala sobre as teorias socialistas. Mas o Locke trabalhando com isso, nada a ver. Tá? Vamos agora para E. E a E fala o seguinte, ó, a propriedade do bem antecede o trabalho, e não o contrário. Pelo contrário. Né? O que o trecho está colocando para a gente é que o trabalho antecede a propriedade do bem. Tá? Então, trabalha e tem a propriedade. Não tem a propriedade e trabalha. Tá? Então, é justamente o contrário. Logo, a E também não pode ser para a gente. Consequentemente, tá? A nossa opção correta aí é a B. O direito à propriedade é fundado naquele que primeiro se apossou do bem. É isso que o trecho está colocando para a gente. Então, ele vai colocar que a propriedade privada é um direito natural. Tranquilo, gente? Deu para entender? Né? Ficou alguma dúvida em relação às questões que a gente trabalhou, em relação ao conteúdo que a gente falou nas semanas anteriores sobre a teoria do John Locke? Tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Show de bola, então. Tá? Então, assim, a gente está pronto, né? Estamos prontos, né? No caso, perdão. Estamos prontos para, né, passar para falar agora do Rousseau e do Locke. É isso que a gente vai fazer na próxima semana, tá bom, gente? Tá? E aí, tentem fazer esses exercícios, né? Que vocês já têm aí. Né? Tentem fazer a parte da 2, mesmo, tá? Mesmo vocês não tendo visto ainda o conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Por quê? Semana que vem a gente explica sobre o Locke e o Rousseau, e aí vocês, tendo conseguido fazer esses exercícios, provavelmente vai gerar alguma dúvida, né? Eu acredito que vai gerar alguma dúvida. E aí vocês vão lá e podem tirar as dúvidas durante a aula que a gente for trabalhar. Beleza, gente? Tranquilo? Ontem acabou que eu não botei, né, a aula no YouTube ainda, que eu vou botar todas de uma vez agora, né? Que eu já jogo todas de uma vez, porque eu acabo as gravações agora, né? E aí eu jogo todas, já deixo no Escola Web para quem quiser tirar outra dúvida lá, tá? Qualquer dúvida, gente, é só perguntar e aí a gente se vê na semana que vem, tá bom, gente? Não deixem de fazer os exercícios, se cuidem, fiquem em casa, tá? E até a próxima semana, gente. Bom fim de semana para todos.